ele é um narrador, ele é um apresentador, né? Gosta de futebol assim como eu, assim como você, Bahia, Kawasaki. E então vocês estão prestando essa homenagem para ele. Eu queria mandar o meu abraço para ele, dizer que sou fã dele. E nós do futebol temos realmente muita admiração por esse cara que conhece tudo de futebol. Qualquer dúvida aí, acho que o Boim e Jotinha, né? Tem poucos aí no Piauí que conhecem futebol, na verdade, profundamente, né? A história do futebol piauiense, os detalhes. Toda vez que eu me encontro com ele, a gente começa a lembrar e ele me fala, né? Que lembra dos episódios que eu passei, que eu vivi aqui no futebol piauiense. Foram momentos de alegria, mas foram momentos de decepção também. Mas eu prefiro ficar com as alegrias, né? E o Jota, esse garoto aí que é simples, é humilde. Ele pode estar na narração numa TV Clube, por exemplo, com a mesma capacidade, com o mesmo profissionalismo que ele está lá no clube da ABB, narrando lá um jogo, comentando, né, um jogo lá da galera, das crianças. Então isso aí é o cara marro que faz, né, Bahia? Então hoje o Jotinha está por aí. Que Deus abençoe, Jotinha, você. E nós somos muito gratos de tê-lo como um amante do futebol piauiense, das coisas do esporte do Piauí. Beleza, garoto? Um grande abraço. Deus te abençoe, Jotinha. Amém, Aníbal, amém. Cara, falar do Joaquim de Oliveira Lima Júnior, pouca gente sabe, né? Falar do nome completo do Aníbal, mas, assim, é um cara que quem pôde conviver, quem tem a oportunidade de conviver com ele, sabe que não precisa preparar nada para ninguém. É um cara que tem muita história no campo, tem muita história na parte como técnico, como ele bem frisou, a parte boa e a parte ruim, né? E o Aníbal conviveu com os dois momentos, mas como ele fala, e vou mais além, vou usar como exemplo quando ele foi campeão em 2010 com o Comercial. Título importante. A história um ditado que é muito importante, que é com pouco fez muito. Porque montou um time. Ele trabalhou 15 dias e foi campeão. Como a gente fala, né, Bahia? Nas coxas. Isso, na pressa. Na pressa para montar o time. E conseguiu montar um time marcante, um time que ficou na história do torcedor comercial e do futebol piauiense como um todo. Porque ele conseguiu, naquele projeto, Thiaguinho, Barata, Zé Rodrigues, que estava atacante, depois pro Comercial arrebentou, Rafael Araújo, que veio como uma aposta do futebol de Pernambuco para cá, tinha jogado também no futebol alagoano, tinha dois motores ali no meio campo que eram formidáveis, que era o Ivanzinho e era o Evandro no meio campo. Eles fizeram história à época. Com pouco fizeram muito, o Aníbal fez muito, e isso daí é muito importante também. Muita gente não sabe o trabalho da pessoa, principalmente quando ele sai do fora de campo, da administração de elenco. E o Aníbal fez isso naquela época. Ele fez isso. Verdade. Fez isso que quase funcionou em 2002, quando foi no primeiro trabalho dele no Flamengo, né, quando ele assumiu no lugar do Mirandinha. Ele era o auxiliar, o Mirandinha foi embora, o Aníbal assumiu e disse, eu sei do meu potencial, eu vou colocar o Flamengo na final e vou dar calendário. E deu Copa do Brasil na época. Né? Deu Copa do Brasil na época. O Aníbal também teve a oportunidade, a primeira Copa Piauí, o Aníbal foi campeão pelo River Atlético Clube. 2006. E depois foi injustiçado automaticamente, é uma das mágoas que tem o técnico, o amigo Aníbal Lemos. Sabemos da história do Aníbal. E principalmente, o Aníbal teve dois momentos no River que até certo ponto causaram estranheza a saída dele. 2006, como você falou, depois da Copa Piauí, e 2012, quando começou o campeonato estadual na época, o Flamengo da Copa Piauí em 2012, o Aníbal continuou no cargo. E aí no primeiro jogo lá em Floriano, um empate em 1-1, o River até por azar foi demitido. No final do jogo, foi demitido, aí veio o Edson Porto. Exatamente. E depois disso, a pessoa, Aníbal, quem é que não fica triste por conta de uma situação como essa? E, fez o trabalho tudo de pré-temporada, organizou tudo. Deixou na bandeja, como a gente fala. Levar o time pra final.
mas muita gente não lembra do que o Aníbal fez na pré-temporada. A mesma coisa valeu quando o Parnaíba em 2012 foi campeão, com o Moroni. Quem montou o time? Aníbal. Moroni comeu. Pois é. Eu fui criticado esse ano porque eu falei algo parecido quando o Piauí foi campeão da Série B. Muita gente falava, a galera só lembra do Flávio, aquela coisa toda, mas ninguém lembra do que o Wallace Lemos fez. O Wallace empatou 4 jogos, Exatamente. perdeu a posição como técnico para o Flávio Araújo. O Flávio terminou o trabalho que já havia começado com o técnico, Wallace Lemos e foi campeão da Série B. Exato. E está na elite para o próximo ano. Muita gente não dá o crédito para o Wallace porque ele começou o trabalho. É nisso que eu entendo e compreendo que o Aníbal passou e principalmente essa situação aí que às vezes acontece no futebol piauiense quando a gente vê muitos nomes que surgiram para ser treinador. Um exemplo disso, Augusto Melo, nosso jovem capitão, que era um nome promissor para ser técnico, que acabou depois sumindo. Dias Pereira também. Craque na bola, craque na latinha também, pouca gente sabe, Dias Pereira também é radialista, e poderia ter tido uma situação parecida no Flamengo, como teve alguns anos atrás, mas é aquela história, o mundo, como a gente fala no mundo da bola e na vida, o mundo não gira, às vezes capota, de acordo com a intensidade. O capitão Augusto Melo, ele foi técnico do time do Picos, veio jogar aqui contra o River, um jogo bastante difícil. Chegou o presidente da Sociedade Esportiva de Picos e disse, esse é o time, já com a folha na mão. O Augusto não deixa eu mentir, que eu estava perto. O Augusto disse, não, o time é o meu. Não, você vai botar esse time. O Augusto pegou a camisa, jogou em cima lá da mesa do vestiário, saiu e nunca mais foi ser técnico de futebol. Augusto está vivo, um grande amigo também que eu tenho, e ele sabe dessa mágoa. Uma certa vez lá na federação, ele conversando comigo, Augusto disse, Jota, eu vou sair disso, isso aqui não dá mais para mim não, eu abusei tudo, tem muita covardia, desculpe a expressão você ouvinte, tem muita covardia e eu não quero saber disso. E acabou. Agora, tu sabe o que não acabou? A participação dos ouvintes. Vamos lá. Mas são participações